É o seguinte, nós vamos hoje conversar o nosso assunto e ele vai girar em torno de uma frase. A frase em questão, aliás, antes da frase, eu vou pedir para você, deixa aí seu gostei, porque seu gostei ajuda muito, dá essa força, dá essa moral, certo? Dá um gostei aí para ajudar muito, tá bom? Vamos lá. A frase em questão que eu falava é o seguinte: 60 e tantos anos atrás, o presidente dos Estados Unidos naquela época era John Kennedy. E ele fez um discurso, e nesse discurso ele citou uma frase que ficou marcado. A frase em questão foi: nunca pergunte o que o seu país está fazendo por você, mas sim o que você está fazendo pelo seu país. Vou repetir a frase. Nunca pergunte o que o seu país está fazendo por você, mas sim o que você está fazendo pelo seu país. Ou seja, com essa frase, nesse discurso, ele deixou claro que a pessoa, no caso lá, os americanos, eles deveriam ter uma visão diferenciada, uma maneira de pensar diferenciada, uma cultura diferenciada do cidadão para com o país. Ao invés de ser aquele cidadão passivo, aquele cidadão acomodado, que fica aqui só deitado na rede, esperando que as coisas venham, deveria se tornar um cidadão ativo, um cidadão que vai para frente, um cidadão que toma as iniciativas. Esse cidadão, ele deveria amar, cuidar e proteger a pátria, o país, a nação. Esse é um dos motivos pelo qual os Estados Unidos é um país grande, um país rico, um país poderoso. Porque o povo americano, isso antes dessa frase de John Kennedy, lá atrás, se você fosse estudar um pouco a história da nação americana, você ia entender que desde lá de trás eles possuem esse espírito para frente de fazer as coisas. E quando eu falo eles, eu estou me referindo às pessoas comuns, não é entendeu? O cara ali. Porque o americano, ele, culturalmente falando, a pessoa comum, ele tem a iniciativa de fazer as coisas, de cuidar do país. Ele não fica sentado aqui, como eu falei, sentado na rede. Ah, porque o politiqueiro não fez aquilo ali? Porque o deputado? Ah, quem é que vai fazer isso aqui? Ah, alguém precisa resolver aquilo ali e tal. Ele toma conta do país dele. Ele tem essa percepção, ele tem essa noção de que o país é dele e ele precisa cuidar do país. É isso que faz a diferença. É isso que faz os Estados Unidos uma nação poderosa. E quando Kennedy falou isso, ele apenas fez questão de reforçar essa coisa cultural que já existe lá. Nunca pergunte o que o seu país está fazendo por você, mas sim o que você deve continuar o tempo todo fazendo pelo seu país. É completamente diferente do que o que temos aqui no nosso país, aqui no Brasil. Para que vocês possam ter uma ideia, eu vou citar aqui duas situações que é o povo americano. Cerca de 20 anos atrás, lembra aquela questão lá do 11 de setembro? As torres gêmeas que foram atentados lá em Nova York, aquela situação toda? Eu me lembro que eu vi um documentário e um rapaz, na época ele tinha cerca de 25 anos de idade. Ele era recém-formado, estava bem empregado, com um ótimo salário. Mas quando aconteceu aquela situação lá nos Estados Unidos, quer saber o que é que esse rapaz fez? Veja, jovem, bem empregado, recém-formado, com um bom salário. O que é que ele fez?
ele pediu demissão do emprego dele, se alistar nas forças de segurança dos Estados Unidos, que foram lutar lá do outro lado do mundo, lá no Iraque. Ele não ficou lá, mas alguém tem que fazer alguma coisa, mas por quê? Porque o politiqueiro, porque o vereador, porque o presidente, porque o governador. Não, ele viu a necessidade dele fazer alguma coisa. No documentário que eu vi, que apresentou-se esse rapaz, ele citou algo assim: o meu país está sendo atacado, eu preciso fazer alguma coisa. Então eles são incutidos nisso, a necessidade de eles cuidarem do próprio país, se sacrificar pela nação. O outro exemplo, na Segunda Guerra Mundial, muitos atores, muitas atrizes, eles colaboraram com os esforços de guerra dos Estados Unidos. Alguns deles simplesmente iam para determinadas regiões no planeta, na Europa, na África, algum lugar assim, tropas americanas, e eles iam lá com o objetivo de dar moral, de conversar com aqueles soldados, de incentivar aqueles caras a continuarem naquela guerra, naquela luta em prol da liberdade. Detalhe, eles faziam isso sem pedir um único centavo do governo de ninguém. Eles iam lá colaborar com os esforços de guerra. Tudo isso é diferente do que nós temos aqui no Brasil, onde nós temos pessoas que ficam o tempo todo na passividade, largado lá, esperando que a comida venha aqui na palma da mão do cara, que o politiqueiro não sei quem dê isso, que o não sei quem crie bolsa de família, que crie bolsa do cacete, que me dê prato de arroz, prato de feijão, botijão de gás, que o governo tem que me dar isso, o governo tem que me dar aquilo e tal. Jeitinho brasileiro, aquela malandragem, aquele espírito de malandragem que nós temos aqui. É por esse motivo que nós não somos um grande país, uma grande nação, porque daqueles que geralmente, esses tais artistas da vida e outros por aí, até chegar ao povo comum, muitas vezes as pessoas ficam naquela de querer cada um cuidar do seu pedacinho, cada um querer levar vantagem, e o país fica jogado, entregue à própria sorte. Isso porque, às vezes, as pessoas aqui no Brasil, elas ficam assim pensando que os Estados Unidos é um grande país, um país poderoso, um país rico, por causa do politiqueiro, por causa do presidente, por causa do governador e tal. E não é. É um grande país por causa das pessoas. Elas são induzidas desde cedo a cuidarem do país, a amar o país, a proteger o país, a pensar no país, a se sacrificar pelo país. Esse que é o espírito lá na América. É essa coisa que nós temos aqui no Brasil de jeitinho, de malandragem, de sacanagem, de safadeza, de putaria, de patifaria, entendeu? Não é esse espírito porco que nós temos aqui, esses artistinhas da vida que ficam só querendo dinheiro do governo para se sustentar, para colocar no bolso, para ter uma vida boa. E aí quando não tem, como ultimamente não tem tido mais, porque o presidente atual cortou, aí eles ficam revoltadinhos, né? Fica aí fazendo putaria, fica xingando o presidente, né? Aquele Abreu do caralho, aquela Divete puta e outros vagabundos que tem por aí ficam ofendendo o presidente. Ao passo que, se você for lá nos Estados Unidos, o cara, desde o comum até o maior, ele vê uma situação aqui, ele vai lá e resolve, ele cuida. Aquela escola ali está precisando de uma coisa, de uma reforma, de uma pintura, de algo assim, ele vai lá e cuida. Se precisar meter a mão no bolso, ele mete a mão no bolso e paga para alguém pintar a escola, cuidar, limpar, fazer e acontecer. Porque o vereador, porque o prefeito, porque... Não, a responsabilidade é minha. É esse que é o pensamento lá nos Estados Unidos. Uma catástrofe, uma desgraceira lá, as pessoas, elas próprias se unem e resolvem a situação ali. Elas limpam a rua, ajudam a consertar a casa de um de outro e tal, e faz uma coisa, faz outra, e ajuda aqui, ajuda ali.
não fica parado esperando que o governador, o presidente e assessor e a puta que pariu vá lá fazer alguma coisa pelo cara. Isso que eles são, uma grande nação. Nunca pergunte o que é que o seu país está fazendo por você, mas sim o que você está fazendo pelo seu país. Essa frase entrou lá na cabeça, no coração, lá fundo da cultura americana. Eles. Daí, para encerrar o nosso vídeo de hoje, primeira dica, conhecimento. Segunda dica, estudo. E terceira dica, leitura. Estude, leia, pense, raciocine com a tua cabeça, com o seu cérebro. Não seja um preguiçoso. Não fique lá parado esperando a Rede Globo, o Fantástico, Folha de São Paulo, Estadão, Correio Brasiliense. Veja o especialista lá. Uma preguiça desgraçada, o tal do especialista da Rede Globo, o Willy Boni, Maluco Coutinho, Fátima Bernardo, Casagrande, esses porra do caralho, de Ivete, Abreu, lhe dizer o que é que você tem que fazer ou não, Luciano Huck. Não fique esperando esses caras. Tome pelo menos uma atitude, cara. Faça alguma coisa pelo menos por você. Se você não puder fazer pelo país, faça por você. Leia, estude, adquira conhecimento, raciocine com o seu cérebro. Faça pelo menos alguma coisa por você, caso você não possa fazer pelo país. O bom é fazer pelo país, mas caso você não possa ou não queira, faça pelo menos por você. Pense com o seu cérebro, ok? Portanto, nunca fique perguntando o que é que o país está fazendo por você, mas sim o que é que você pode fazer pelo país. Vídeo de hoje concluído, meu camaradinha. Faça a gentileza, deixa aí seu gostei, ajuda muito mesmo. Apertou ali, ó, aquele que tá assim, apertou, já era, já é o seu gostei, tá bom? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Ótima tarde para você.